Olá, bem-vindos a mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. É com grande alegria que toda semana a gente tem esse encontro para levar até vocês informação de qualidade, entretenimento, né, por meio dos meus entrevistados que sempre vêm aqui com muitas histórias para contar, sempre em primeira pessoa. E hoje é com grande alegria que eu recebo esse mestre. Né? Ele tem 75 anos, diz que tem 76 porque ele diz que já conta a gestação. É um ícone na psiquiatria. Ele foi um dos fundadores e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nasceu em Minas Gerais, mas cresceu no Recife e em 1966 veio para Campo Grande. Desde então, ele é referência quando o assunto é psiquiatria. Eu estou falando do meu convidado de hoje, médico psiquiatra, doutor Luiz Salvador. Doutor Salvador, muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito bem, o prazer é meu. Uma honra muito grande. 2013 foi o seu ano, o senhor disse que passou de ano, né? O senhor completou 75 anos, 50 anos de formado, teve um AVC e um infarto. E um infarto. E está aqui inteiro. Ainda bem. Graças a Só Deus. que a voz ficou ruim. O que o senhor teve? O senhor teve uma pequena... a coisa neurológica. Afetou um pouquinho, uma sequela. É. Mas mesmo assim o senhor não para de falar e nem para de estudar. Não. Aliás, um dos grandes sonhos da minha vida, que eu só fui poder realizar bem depois de 60 anos, qual é? É fazer tudo, falar tudo que eu quero na hora que eu tenho vontade. É verdade? Quer dizer, a maturidade, né? Não é o a autoriza? pressão da sociedade. Eu estava em funções e cargos, de coisa que não podia me... O senhor se desvencilhou disso aí tudo? Eu me desvencilhei de todos os arreios. Doutor Luiz Salvador, o senhor é uma referência aqui, são 50 anos dedicados à psiquiatria. Né? Ainda hoje, o senhor é professor? Eu ensino para residência médica. O senhor é preceptor, então faz pega os médicos e os coloca ali em contato mesmo com o cotidiano, né? Na Santa Casa de Campo Grande. Eu queria que o senhor classificasse, fizesse um comparativo para a gente aqui na Primeira Pessoa, da psiquiatria, a evolução. O senhor acompanhou a história da psiquiatria no Brasil e aqui em Campo Grande, né, em Mato Grosso do Sul. Como é que ela está hoje? A psiquiatria no Brasil, vamos falar, no mundo, a psiquiatria está vivendo talvez a pior crise que já teve nos últimos 200 anos. Crise do quê? Uma crise de diagnóstico e de classificação, que é uma coisa importante. O diagnóstico é o momento mais importante do trabalho médico. É o diagnóstico que define como vai ser o tratamento. Nós vivemos hoje uma realidade que a indústria farmacêutica americana e a grande parte das universidades americanas negam a existência da doença mental. A indústria americana e as universidades negam? E dizem que isso é um transtorno, como se fosse uma coisa da alma. Transtorno, o que é exatamente? Porque a gente ouve muito falar, né? Transtorno disso, transtorno daquilo. É perturbação. É momentâneo. Pode ser momentâneo, pode ser permanente, mas não importa. O que importa é que a essência da medicina é a doença e o doente. Aliás, mais o doente do que a doença, porque o doente é o ente material da doença. A doença é o quê? Um estado do organismo doente. Então, essa história de negar, voltar ao velho dualismo de alma, corpo e alma, e coisa, do ponto de vista teórico, é um atraso enorme. Segundo, transtorno na prática são os sintomas que o doente apresenta. Acontece que os mesmos sintomas de uma doença podem acontecer em várias outras. Então, o que acontece? Se você faz o diagnóstico dos sintomas, muito frequentemente estará tratando aquela pessoa que recebeu aquele diagnóstico de uma doença que não é a dele. Entendi. E como é que se resolve isso? Porque são os profissionais médicos que fazem. Sei, mas, em primeiro lugar, existe hoje, a indústria farmacêutica tem mais dinheiro do que a indústria ilegal, de drogas ilegais. Ela faz uma grande pressão em cima dos médicos. O poder de corrupção dela é enorme.
E o grande problema é que essa corrupção acontece como acontece com muitos agentes políticos. O sujeito não se dá conta exatamente que está fazendo uma coisa errada. Ele entra naquilo por causa daquele jeito que estão jogando. Como é que se dá esse assédio da indústria farmacêutica? Primeiro, eles tomaram conta de todas as revistas de psiquiatria do mundo. Segundo, tomaram conta das maiores universidades do mundo, financiando projetos de pesquisa, fazendo isso, pagando gratificação e viagens, passeios. Promovendo congressos, seminários internacionais. Entendeu? E aí os médicos? Eles embarcam nisso. Eu estou tentando publicar. Ano passado, no Congresso de Psiquiatria, eu tinha sido para fazer um curso sobre essa matéria. Quando cheguei no Congresso, o curso tinha sido eliminado. Qual matéria, exatamente? A questão do diagnóstico do tratamento sim. hoje. E aí eliminaram? Diagnóstico de doença, não diagnóstico de sintoma, de síndrome, de transtorno. Eliminaram simplesmente. Eu não consegui descobrir quem foi que tinha eliminado, mas não apareceu lá. Não quiseram que o senhor falasse sobre o assunto. Não. Agora, a grande vantagem que eu tenho é, como eu estou velho, ele me trata como doido manso. Deixa ele falar, mas você está falando grandes verdades. Lá nos Estados Unidos já está havendo muita reação, isso vai mudar, não precisa se preocupar com isso, não vamos criar um problema agora uns com os outros e tal. Mas como o meu desejo é falar o que eu quero na hora que eu tenho vontade, eu estou falando e escrevendo. Agora eu não sei se vou arranjar quem publique. O senhor está registrando isso tudo. E está querendo realmente mostrar ao mundo a sua opinião. E outra coisa, se não conseguir publicar em papel, eu vou publicar na internet. Qual é o grande dano desse equívoco que está acontecendo? A doença bipolar é descrita como a alternância de momentos de excitação e de inibição. Bipolar. Então, o sujeito ansioso, aflito, inquieto, ele está excitado. E às vezes preocupado, a tendência do ansioso é achar que tudo que vai acontecer vai ser pior do que é e tal. Aí vai, de tarde, ganhando na loteria, e fica alegre, satisfeito, pula, é diagnosticado de bipolar. A criança que não tem disciplina, porque é proibido disciplinar, nós fizemos uma lei que proíbe pai e mãe dar palmada em criança. Isso colabora para prejudicar ainda mais os sem quadros. dúvida. Nós temos que... A meninada está absolutamente sem disciplina. E essa coisa de disciplina é chamada de transtorno hipercinético, de hiperatividade. Essa hiperatividade em relação às crianças, Dr. Luiz Salvador vai esmiuçar um pouco mais no próximo bloco, porque interessa a todos nós, é a futura geração que vem pela frente, que está crescendo com um problema seríssimo, é uma bomba relógio. A gente volta já já conversando com o médico psiquiatra Luiz Salvador. Primeira pessoa de volta hoje conversando com o médico psiquiatra Luiz Salvador. Doutor Salvador, no bloco anterior o senhor comentou, né, falando das crianças, né, que hoje em dia são diagnosticadas equivocadamente, né? Eu me lembro que eu estava numa viagem de avião e peguei uma revista de bordo, isso acho que tem uns 15 anos, não sei, há muito tempo já. E eu li sobre a tal Ritalina, já um artigo criticando nos Estados Unidos, né, a indicação de Ritalina para uma criança que de repente era arteira, vamos dizer assim, tinha uma energia a mais, e aí sufocava-se, o risco era de se sufocar a criatividade naquele ser em formação e se transformar em verdadeiros zumbis, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer sobre isso o seguinte, uma coisa muito importante no desenvolvimento de qualquer animal é o desenvolvimento de um aspecto do comportamento chamado disciplina. A disciplina é uma coisa importante. A minha geração, o pai ou a mãe olhava para a gente, bastava, não precisava falar atenção, para puxar a orelha e coisa nenhuma, não. Nós brincávamos de de fora, correndo nos morros, pulando. A minha mãe ia na janela, assoviava e nós íamos 4 correndo para casa. Já sabia que tinha que voltar, né?
Entendeu? Não tinha essa história de ficar tendo menina. As crianças hoje, os jovens hoje se criam sem disciplina nenhuma. Cria na base de eu estou afim ou eu não estou afim. Isso se reflete até no casamento. Você reparou a quantidade de casamentos que se desfaz com menos de 2 anos? Verdade. Entendeu? Porque as pessoas não têm disciplina. Não entendem que precisa obedecer a alguma coisa, senão aos próprios apetites. As pessoas estão fugindo dos problemas, é isso? Não estão fugindo dos problemas, estão fingindo que o problema não tem nada a ver com ele, então ele sai de perto. Mas o problema continua. Não é para fugir, não é para se fugir, ele se esquiva. A esquiva é diferente da fuga. Ele simplesmente sai de perto para não ficar mais chateando com aquela pessoa, com aquela situação, com aquela coisa. Isso acontece, por exemplo, com filhos, né? Hoje em dia, muita gente tem filhos hiperativos no melhor dos sentidos, não no sentido de da doença hiperatividade, né? Mas crianças que querem brincar, que têm criatividade e tal, chega lá, fala, doutor, eu não aguento mais esse menino, não para quieto. Aí vai lá e dá. E em vez de arranjar uma coisa para ele gastar a energia dele, põe-lhe um cabresto. Mas é uma coisa curiosa, porque farmacologicamente esses estimulantes que são dados para essas crianças são, na verdade, estimulantes, mas freia a não estimula nada. Uma contradição em termos de ação terapêutica. Aquelas substâncias freiam aquelas crianças e bloqueiam e fazem com que ela tenha um controle que é falso. Porque ela fica dependendo daquele remédio para sempre. E se parar de tomar? Se parar de tomar, volta a ter a hiperatividade. Mas como que uma criança é classificada hiperativa? E uma criança classificada como ativa, normal, saudável? Isso depende, como a diferença entre esses dois conceitos não é objetiva, é subjetiva, depende de quem faz o diagnóstico. Mais uma vez, no colo do médico. Os nossos médicos estão preparados? Filha, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, já disse a você, no diagnóstico e no tratamento das doenças. Esse momento de grande dificuldade se deve à absoluta e total incapacidade de nós termos um sistema de diagnóstico que se sustente por si mesmo. Há muito tempo, há 50 anos, se dizia que um dos princípios da psicopatologia é que o diagnóstico dos sintomas não pode ser feito porque a mesma doença pode apresentar diagnósticos diferentes e doenças diferentes podem apresentar o mesmo diagnóstico. Eles jogaram isso no lixo. Aí vamos perguntar, houve alguma pesquisa que mostrou que isso estava errado? Não. Houve alguma investigação que dissesse que não é bem assim, acabou, nós temos essas doenças que não é assim? Nenhum caso acontece. E mesmo assim isso foi jogado no lixo, porque o interesse do ponto de vista da psiquiatria americana, o plano de saúde americano não paga quando a 2 médicos dão um diagnóstico diferente para o mesmo doente. Ah, entendi. Aí eles têm que ter um sistema diagnóstico que todo mundo dê o mesmo diagnóstico para o mesmo do doente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem visto, certamente você que está assistindo aí em casa, conhece, se não na sua família, se não você mesmo, né, ou muito próximo de você na sua família, no seu círculo mais próximo de amigos, alguém que esteja passando ou já passou por depressão, por síndrome do pânico, crises absurdas de ansiedade, enfim, às vezes até tentativa de suicídio mesmo, né? Como é que se explica esse comportamento hoje cada vez mais comum da sociedade, doutor Luiz Salvador? Esses transtornos ou essas doenças, enfim? Essas doenças tendem a aumentar e a se agravar. Além de aumentar a prevalência, se agravar os casos o quadro, clínicos. Né? Quantas amigas você tinha quando era menina? Amigas? Amiga mesmo. Para ir para a missa para brigar com a polícia. Acho que poucas, sei lá, 2 ou 3 amigas. Sua mãe tinha pelo menos 4, 5, 6. Tinha o dobro de você, pelo menos. Então, à medida que o tempo passa, nós estamos perdendo a confiança nas pessoas.
Porque as pessoas estão sendo usadas como se fossem coisas. E isso, essa coisificação da humanidade está tornando as relações humanas muito superficiais. É quando você vai conversar com uma pessoa conhecida, sua amiga, namorado, e você está falando com ele, a primeira coisa que você deve se lembrar é aquela coisa do filme policial. Você pode ficar calada, mas se você falar, tudo que você disser vai ser usado contra você mais tarde. Então, esse distanciamento afetivo e de confiança que faz, é o padrão da nossa cultura. Quando nós vivíamos em ambientes rurais, com as pessoas muito mais próximas, isso era muito menos grave. As relações eram muito mais sinceras, mais... Hoje, mais de 50% da população mora em cidade grande no Brasil. Quando em 1940, por aí, mais de 70% da pessoa morava em cidade pequena ou no campo. Nossa sociedade está doente. Então, a nossa sociedade se deteriorou. E isso, agora, por outro lado, a vida exige de nós habilidade e conhecimento muito maior. Nós vivemos num lugar chamado Brasil, que é a podridão e a porcaria do ensino e da educação pública. O meu pai, quando fez o curso primário, ele chegou à universidade, mas quando ele fez o curso primário, ele sabia mais, estudava mais do que nós estávamos estudando no segundo grau. Crítica, vocês estão vendo, doutor Luiz Salvador a educação está uma fala mesmo. A educação está uma porcaria. A saúde psiquiátrica, aqui em Campo Grande nós temos uma situação excepcional em relação ao resto do Brasil. Vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco, Vamos. porque eu preciso entregar, chamar para o intervalo. A gente volta já já, terceiro e último bloco, com o médico psiquiatra Dr. Luiz Salvador. Até já. Primeira pessoa de volta, terceiro e último bloco, hoje conversando com o médico psiquiatra Luiz Salvador. Doutor Salvador, o senhor estava falando da situação da educação, né, no Brasil, que está caótica, e a questão também do atendimento, né, a doenças psiquiátricas. E o senhor ressaltou que Campo Grande vive uma realidade melhor do que outros lugares que o senhor conhece. Por quê? Em primeiro lugar, antes da divisão do estado de Mato Grosso, em todos os estados, a assistência psiquiátrica pública era só na capital, inclusive aqui em Mato Grosso. Aqui em Campo Grande, graças ao esforço de uma cidadã chamada Dona Maria de Virgem Borges, que criou e fundou o sanatório, nós tivemos aqui uma instalação de assistência psiquiátrica muito melhor do que qualquer outro serviço público no Brasil, se você cabocar de cabo a rabo, do sul ao norte e leste ao oeste. Essa medida fez com que o Sanatório Mato Grosso, que agora chama Hospital Nosso Lar, ele sim foi profundamente integrado na consciência dos cidadãos de Campo Grande. Então, logo em seguida, eu vim para cá para abrir o sanatório, para fundar o sanatório. Porque naquele tempo o Ministério da Saúde não autorizava o hospital espírita senão com médico funcionário do Ministério. Porque havia muito abuso por aí afora. Aqui não sei de que até havido. Vim para aqui fundar. Mas eu estudei em Recife, onde nós tínhamos a mais progressista de todas as escolas. Eu saí da faculdade, fui trabalhar no Movimento de Cultura Popular, onde nós tínhamos no governo Miguel Arraes, que era uma pessoa que tinha uma cabeça muito aberta, e nós tínhamos uma visão da saúde completamente diferente daquela porcaria que existia naquela época. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz foi, além de trabalhar no sanatório, criar o serviço de psiquiatria na Santa Casa, que é um serviço de psiquiatria para um tipo de doente diferente. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é que o número, a qualidade das doenças mentais é muito grande e não dá para ter um serviço só para atender todos. Para não fazer essa estupidez que a educação está fazendo, colocando crianças com deficiência mental dentro da classe.
Se o nível da classe já era muito baixo... O senhor acha que não é a melhor alternativa? Isso é a pior. Fazer a inclusão? Fazer a inclusão na medida da graduação. Agora, esse povo imbecil que está dirigindo a educação, eles acham que se você põe uma pessoa na escola, ele despreparado, até um deficiente mental, ele vai ser incluído. Não vai ser, não. Ele vai ser debochado, vai ser gozado, vai sofrer bullying. Porque o pior animal, o pior animal que existe na humanidade é o filhote humano. O filhote humano é muito ruim. Precisa de disciplina. Aí, ao mesmo tempo que tira a disciplina, cria essa tolice. Cria essa situação, aí, na sua opinião, contraproducente. Contraproducente. Você pensou botar uma criança na escola, ele não está preparado para aquela classe, mas ele é de cor, é japonês ou é índio, não sei o quê, entra ali. Não tem cabimento. O que queria cabimento, o que acontece com os índios no Brasil. Os índios estão mantidos na mesma situação que tinha 500 anos atrás. Se você tiver que viver mês que vem do mesmo jeito que viviam os seus bisavós, independente da qualidade social deles, você não vai aguentar um dia. Não consegue. Doutor Salvador, a gente está caminhando para o final do programa, eu preciso lhe perguntar duas coisas. Né? O senhor comentou, antes da gente começar a nossa conversa aqui, dois assuntos muito, muito, muito importantes. Né? A questão das drogas sintéticas. Hoje em dia. Eu queria que o senhor resumisse para a gente o quadro que o senhor encontra todos os dias na Santa Casa. A tendência da nossa sociedade é valorizar o primeiro momento, o prazer. Nós já não temos sentimento de dever porque não temos disciplina. Nós queremos o prazer imediato, sem perguntar o custo, mesmo quando esse custo seja dado. Então, as substâncias compostas, e essas substâncias sintéticas, à medida que a ciência se desenvolve, ela vai se desenvolvendo, fabricando substâncias mais prazerosas, mais perigosas e mais baratas. E aí, mais acessíveis? Uma outra coisa é a maconha. Uhum. A maconha sempre existiu no Brasil, desde que os traficantes de escravos trouxeram. Porque se não tivesse maconha no navio negreiro, os escravos se rebelavam. O homem maconhado, ele suporta qualquer indignidade. Não se descobriu o limite para isso ainda. De modo que maconha sempre existiu no Brasil, em cadeia e em senzala. O senhor é a favor da descriminalização da maconha? Eu sou a favor da descriminalização. Não porque ela não faça mal, mas porque os recursos que a gente está mobilizando para criminar, porque tem uma coisa muito grande. Eu já perguntei a mais de 10 pacientes meus que fumam maconha. Você conhece alguém que tenha dificuldade de comprar maconha aqui em Campo Grande, que no dia que quiser comprar, ele tem que esperar até o dia seguinte, ele só se ele for comprar também desinformado ou deficiente mental. É um desafio e tanto. Nós não estamos conseguindo brecar. Eu li com muito carinho a argumentação do Pepe, que é o presidente da Argentina. Que inveja eu tive dos argentinos do Uruguai. Que inveja eu tive dos uruguaios. Viu? Deixa eu lhe perguntar, que o nosso tempo realmente está escasso. Daqui para frente, 75 anos de idade, o que o futuro lhe reserva? Eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu vou aproveitar cada minuto dele. Com toda a lucidez que o senhor tem. Obrigada, querido. Muito obrigada pela sua entrevista. Doutor Luiz Salvador, médico psiquiatra, vocês já viram, né? Ele está falando mesmo aquilo que vem à cabeça. E diz que vai publicar um monte de ideias. Se deixar, eu publico. Publica. Muito obrigada pela sua audiência aqui no Primeira Pessoa, na TV Brasil Pantanal. A gente tem um próximo encontro com mais um entrevistado interessante. Até lá.